Olá, meu nome é Samicler Gonçalves, tenho 46 anos. Desses 46 anos, 43 anos voltado à arte, aos desenhos, às pinturas, a tudo que envolvia a imagem. Lembro-me com 3 anos de idade vendo meu tio, que era agricultor, pintar quadros. Ele aliava também isso junto com o trabalho dele. E via como ele misturando tinta, ele formava imagens e aquilo me fascinava. E aquilo me contagiou de tal ponto que quando vim morar em Chapecó, eu conheci os livros da Martins Fontes, que tinha livros para como fazer caricatura, animais e etc. Conheci os desenhos animados na TV e aquilo também foi fazendo me apaixonar por isso tudo. Cresci nesse meio, assistindo desenhos animados e também tentando reproduzi-los no papel. Com o passar do tempo, aquilo foi se tornando algo profissional. Lembro que em 89, eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade. Fazia serigrafia, eu fazia os desenhos para estamparia também, fazia logomarcas. Naquela época não conhecia computador, nem sabia que existia, mas a gente fazia tudo no vegetal ou no papel, as logomarcas, e apresentava para o cliente. Em 90, eu abri uma SG, mas ela não era escola, era apenas uma lojinha. E em 92 eu resolvi aprender a fazer profissionalmente histórias em quadrinhos. Comecei a fazer teste para o mercado americano. Na época eu estava tentando desenhar os X-Men e fazia os testes para eles. Lembrei que em 85 eu tinha criado um personagem, uma mistura do He-Man com o Superman, chamado Cometa. Esse super-herói estava engavetado desde 85 e eu comecei a aplicar aquilo que eu aprendi no mercado americano de quadrinhos, né, da Marvel e da DC. Comecei a aplicar aquilo no meu super-herói. Enquanto eu fazia os desenhos para os Estados Unidos, eu também fazia minhas histórias do Cometa. Deixava engavetado. E em 93 a escola começou a bombar. Enquanto eu trabalhava para fora, o pessoal começou a ver meu trabalho e se interessar a aprender. Eu até me relutava para isso, né? Não queria dar aula, porque eu sabia que logo eu iria embora. Então, mas de tanta insistência, acabei abrindo a SG Arte Visual, a primeira escola de ilustração até então que eu sei, de Santa Catarina. Lá eu ensinava artes plásticas, pintura em tela, técnicas de giz pastel, carvão, grafite, história em quadrinho, desenho animado, tudo que envolvia imagem eu ensinava. Muita coisa na época eu não tinha muita experiência, eu fui aprendendo e ensinando, aprendendo enquanto ensinava. Eu sempre fui autodidata, comprava muito livro e um observador. Então isso foi me criando uma percepção maior do que as outras pessoas. De tal ponto que eu dei aula nas faculdades, que eu criei disciplinas que não existiam até então nas faculdades. Pelo menos não se tinha notícia, né? Hoje em dia até que é comum, mas na época não tinha. Eu que desenvolvi essas disciplinas de desenho animado, história em quadrinhos, ilustração para livro, essas coisas. Eu criei essas disciplinas aqui na região. Também tinha na minha escola, já tinha experiência e o pessoal conhecia o meu material, então eles confiavam que realmente ia poder ter uma didática suficiente para ensinar. Também já havia publicado um livro chamado Guia Básico de Referência para Desenho, que ele era nada mais, nada menos que a minha metodologia de ensino. Na minha empresa, na minha escola, eu ensino uma pessoa do zero, que não sabe desenhar nada. Em 6 meses ela consegue desenhar um retrato realista de uma pessoa. Então, minha metodologia estava dando resultado. Então, eu fiz esse livro, publiquei ele
lancei lá em São Paulo e quem vendia para mim era a Submarino. Tava lá na letra G de guia, vendeu tanto que foi lá para a letra A. Esgotava muito rápido. Só que vendia tanto que eles começaram a exigir que eu tivesse um centro de distribuição. Em 8 horas eu tinha que entregar o material pro cliente. Mas eu só tinha um título, não tinha condição de manter uma estrutura, um centro de distribuição. Então eu comecei a vender só por catálogo em lojas especializadas. Mas logo esgotou a primeira edição, fiz a segunda edição, já esgotou agora a segunda edição, levou um certo tempo, agora está indo para a terceira edição. Lancei outros livros de perspectiva para arquitetura e histórias em quadrinhos. E paralelamente também comecei a lançar revistas em quadrinhos. Por exemplo, o Cometa, acabei publicando. Na época foi o primeiro super-herói brasileiro. Ele é o primeiro também o super-herói catarinense, totalmente manezinho, mora em Florianópolis, no Morro das Pedras, é professor de surf. E também se tornou um dos ícones dos quadrinhos brasileiros, porque hoje em dia ele é considerado o maior super-herói do Brasil. Por muitos, claro, eu sou suspeito em falar isso, mas se você pesquisar, você vai ver muita gente falando sobre isso. E antes disso, antes do Cometa, eu tinha publicado a revista Força Total, 94. Força Total 1 e 2. Também foi o primeiro gibi de histórias em quadrinhos de Chapecó. Depois disso, publiquei outras revistas para ajudar novos artistas, como a revista chamada Grandes Encontros. Eram novos artistas que estavam criando seus personagens e não entendiam muito de como fazer. Eu ensinava eles e ajudava eles a publicar de forma profissional. Depois eu publiquei os Super-Heróis da Natureza. Fui professor universitário. Criei disciplinas chamadas Histórias em Quadrinhos, Desenhos Animados, porque desde que eu comecei, aqui no Brasil não tinha nada nessa área, era tudo novo, assim, as pessoas faziam tudo da forma amadora, né? Ninguém sabia técnicas nenhuma, até hoje é difícil de encontrar uma escola que tenha uma capacitação especializada, porque é uma profissão nova. Então, essas disciplinas aqui na região foram criadas por mim, através da minha experiência. O pessoal conhecia o meu trabalho através das minhas publicações e minhas animações lá, que eu publicava aqui na região, e confiavam no meu talento, e eu acabei dando aulas nas faculdades. Agora eu tenho focado mais minhas aulas na minha escola e preparado pessoas para o mercado de trabalho. É a minha grande paixão dar aula e trabalhar com arte.